meus amigos, minhas amigas, é bom tê-los aqui novamente no nosso canal e hoje vamos falar sobre algo muito frequente nesse período, né, onde o pessoal quer saber qual o melhor capim para o gado de leite, qual o melhor capim para o gado de corte, se o cavalo pode ou não comer braquiária, enfim. Né? Nesse período que o pessoal começa aí a reformar os pastos, essas questões elas têm sido muito frequentes. Então, para iniciarmos aí esse nosso bate-papo, tá? Vamos tratar a questão de qual o melhor capim para gado de leite, para gado de corte, se tem diferença, se não tem. Primeiro ponto que é interessante a gente ressaltar é que os bovinos, ovinos, caprinos, eles são principalmente fontes para nós de proteína. Então, tanto proteína na forma de carne como proteína na forma de leite. Para que o animal consiga ganhar carcaça, ganhar peso, produzir leite, o macronutriente fundamental é a proteína. Então, o aumento do consumo de proteína vai propiciar um aumento do ganho de peso, vai propiciar um aumento na produção de leite. Tá? Isso é fundamental. Tendo isso como base, né, o melhor capim, tanto para gado de leite como para gado de corte, é o capim que vai produzir mais com o maior teor de proteína possível. Né? Eu digo aqui possível porque a gente tem que levar em consideração algumas informações quando nós vamos fazer a escolha, né, da forrageira na nossa propriedade. Porque quanto mais produtivo e mais nutritivo é o capim, mais exigente ele é, tanto em termos de fertilidade do solo, quanto em termos de necessidade de água, de chuva. Né? Existe uma relação direta entre a produção de biomassa e a quantidade de água. Então, quanto mais produtivo é o capim, mais água ele precisa. É claro que, quando você faz uma adequada adubação desse capim, né, principalmente com o nitrogênio, você melhora o aproveitamento hídrico, ou seja, o capim ele vai precisar de menos água para produzir a sua biomassa. Né? Contudo, existe, né, um limite, né, que você consegue melhorar. Então, via de regra, capins mais produtivos, eles são mais exigentes. Né? Também tem a relação à resistência aos intempéries, né, climáticos e a pragas. Né? Então, isso também existe essa correlação. Né? Quanto mais resistente o capim, né, a tendência é ele produzir menos. Então, tendo isso em vista, para você fazer uma boa escolha, tá, de uma boa forrageira, você precisa primeiro conhecer o seu solo, né, entender como é esse solo. Tá? E a gente, com frequência, principalmente em regiões mais afastadas, no interior, o pessoal tem mais dificuldade em ter acesso a análise de solo. Tá? Ou porque não tem um técnico perto que o oriente, ou porque não tem laboratórios perto, enfim. Mas essa análise é fundamental para que você consiga tomar uma decisão adequada. Aí é muito comum o produtor falar: mas minha terra, meu solo aqui é uma terra preta, uma terra boa. Ok, mas e com relação à acidez? Como que está? Como está o seu solo? Porque com o passar do tempo, o solo tende a se acidificar. Então, mesmo solos bons, né, solos produtivos, né, eles precisam eventualmente de uma correção. Porque vamos lembrar que a planta ela não consegue absorver o que não está solúvel no solo. E solos mais ácidos
fazem com que os nutrientes fiquem complexados, né? Ou seja, indisponíveis para a planta, de forma que você pode ter um bom solo, mas não conseguir ter uma boa produtividade em decorrência dessa acidez. Além disso, você, por exemplo, a biota do solo, né, os micro-organismos do solo, eles são responsáveis, sobretudo, pela fixação do nitrogênio. O nitrogênio é um macromineral essencial que é muito volátil. É muito difícil esse nitrogênio ele ficar no solo para que a planta consiga, né, absorver. Então, esses micro-organismos do solo, eles têm um papel fundamental, tá, nessa dinâmica. E se o solo está ácido, né, você diminui essa biota. Então, o primeiro passo, tá? Conhecer bem o seu solo, né? Porque com essa informação você já tem uma ideia, né, de fertilidade. Daí, por exemplo, não adianta você querer colocar um capim com alto teor de proteína, com alta produtividade, se o seu solo não vai suportar essa variedade, se você não tem condições adequadas para poder ter, né, extrair o máximo desse capim. E vamos lembrar que quando você faz um pasto, a intenção é ter esse pasto por muito tempo, é um plantio perene. Então, se você não escolhe a variedade adequada para a sua realidade, você tanto corre o risco de não ter uma boa germinação, como você corre o risco de ter uma germinação, mas esse capim ele vir com pouco vigor, e depois de um tempo você vai ter que refazer essa pastagem. Então esse é o primeiro passo, né? Conhecer bem o seu solo. Bom, então se for esse o seu caso, você está numa região mais afastada, não tem um técnico aí, um agrônomo que te dá a assessoria, e você não sabe como fazer essa análise, onde fazer, como fazer coleta, entre no nosso site www.agrosultra.com.br, entre em contato conosco que eu posso te ajudar nesse sentido, né? Orientando você como você vai fazer a coleta dessa análise, para onde você vai mandar. É um investimento muito baixo comparado com a riqueza de informação que vai trazer para você, para te ajudar a você tomar a melhor decisão possível na hora de montar a sua pastagem, tá joia? Então, conhecendo bem o seu solo e você tendo uma ideia de como são, né, as chuvas, os seus períodos de chuva, você tem como identificar a variedade correta para você e fazer o adequado manejo dessa pastagem. Porque uma coisa bem interessante e que nem todo mundo sabe é que o capim ele não é tudo igual. Ele não tem o mesmo teor de proteína do início à ponta. Ele tem uma altura ideal de trabalho. É uma altura ideal onde você consegue extrair o máximo de proteína. Então, isso varia de cada variedade. Então, quando você escolher essa variedade, você tem que escolher baseado nas características técnicas dela, no que ela vai te fornecer. E a partir daí você faz o pastejo de acordo com aquilo que é o ideal, para que você obtenha o maior teor de proteína desse capim. Outra coisa interessante é que quando você vai escolher essa variedade ideal, né, o técnico ele já vai te informar quanto que ela produz por hectare ano. Então, baseado nisso, você já vai saber qual a quantidade de alimento que você vai ter naquela faixa, né, naqueles tantos hectares que você montou por ano.
Então, com essa informação da quantidade de comida disponível que você vai ter durante o ano, você consegue ter uma lotação adequada. Isso vai fazer com que você reduza o seu custo em termos de suplementação. Porque quanto mais você tiver que suplementar essa alimentação com algum outro tipo de alimento, maior será o seu custo. Então esse manejo é fundamental. Outra dica importante: 70% da produção de biomassa acontece nos períodos de chuva. Então, muitas vezes o produtor vê um pasto alto e fala, bom, aqui eu tenho condições de colocar, né, X cabeças de animais. Contudo, quando chega o período de seco, o pasto está rapado, porque houve uma superlotação. 70% foi aquela quantidade de animais consumiu 70% do que a planta consegue produzir, e não ficou uma reserva para o período de estiagem. Então é importante você não só, como disse, escolher a variedade adequada, como fazer um manejo adequado dessa pastagem. Tomando esses cuidados, tá? O seu custo vai diminuir muito, porque você vai reduzir em muito a suplementação e você vai otimizar o seu ganho de peso. Tudo isso que eu falei serve tanto para gado de leite quanto para o gado de corte. Agora, o gado de leite ele tem uma peculiaridade. Normalmente são propriedades menores e o produtor precisa extrair o máximo possível da propriedade para que ela seja lucrativa. Sendo assim, tá? É importante para quem trabalha com leite ter em mente que é sempre mais viável trabalhar com variedades mais produtivas. Então, se ele não tem condições, o solo dele não tem condições de ter um capim de alta produtividade com alto valor nutricional, tá? Ele precisa se organizar para poder ir fazendo essas correções de solo, fazendo essas reformas, fazendo piquete rotacionado e, se possível, irrigação. Tá? Isso vai fazer com que ele consiga, num espaço menor, uma alta produtividade. E isso faz toda a diferença para quem trabalha com leite, porque o leite ele é muito mais sazonal do que a carne. Há oscilações muito grandes de preço, né, em períodos diferentes do ano. E se o produtor ele ficar na dependência, né, de sempre estar suplementando essa alimentação desse animal, o custo sobe muito. Então, nos períodos onde o preço do leite ele cai, esse produtor ele vai ter dificuldade para poder fechar a conta. Então, daí a importância dele se organizar para ter um pasto com o maior valor nutritivo possível e fazer o manejo desse pasto de forma a obter sempre o máximo de produtividade. Por fim, tá, eu vou falar um pouco sobre os equinos, né? É muito comum hoje, né, o pessoal sempre pergunta com relação qual a melhor variedade para cavalos, se o cavalo pode comer braquiária, enfim. Diferente dos bovinos, ovinos, caprinos, tá? Os equinos eles não têm um rumen. E isso é uma diferença fundamental quando a gente fala de nutrição. Algumas variedades é importante você evitar ao máximo que o cavalo consuma. Por exemplo, medícula, Maasai, dictioneira. Essas variedades elas têm o talo muito grosso e elas vão fazer com que esse animal ele fique constipado, vai ter cólica e em casos mais graves pode até virar óbito. Então
fundamental que o produtor ele evite, tá, que o cavalo consuma essas variedades. Com relação ao cavalo consumir braquiária, o cavalo pode consumir braquiária? Pode, tá? Contudo, a braquiária ela é muito rica em ácido oxálico, tá? E isso a longo prazo vai trazer alguns problemas, né, tanto para o animal, né, para o cavalo, tanto de fotossensibilidade como deficiência de cálcio. Então, o cavalo ele come braquiária se ele não tiver outra coisa, né? Para não passar fome ele vai comer, mas não é um capim muito nutritivo para cavalo. Tá? Ele vai ao longo do tempo, tá? Ele vai apresentar problemas. Tá? Então, se você na sua propriedade aí tem braquiária e os cavalos fazem pastejo com o gado, procure separar uma área e fazer um pasto específico para eles. Isso vai ajudar muito na saúde, na sanidade do animal. Variedades boas assim, para cavalo: Tifton, Crossroad, Miage, tá? Essas são variedades que o cavalo são nutritivas, né? E não vai causar esses problemas aí que as braquiárias causam. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Se você achou interessante o assunto abordado aqui, compartilhe com seus amigos e nos vemos em breve.